Aquilo que sai da nossa boca não volta mais atrás. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando mais um devocional, Café com Vida, onde nos alimentamos da Palavra de Deus, nutrimos o nosso espírito, a nossa alma, cuidamos da nossa mente, entendendo tudo aquilo que Deus tem reservado para a minha e para a sua vida. Quero desde já pedir aqui a sua contribuição, então se você ainda não fez, já dá um like no vídeo, compartilha as nossas publicações, tudo aquilo que nós temos divulgado aqui através do Instagram, através também do YouTube, do Facebook. Então é muito importante que isso seja feito para que mais e mais pessoas possam ter acesso a essa mensagem e também para sempre que entrarmos no ar você possa ser avisado. Inclusive, você pode ativar as notificações também. Então aqui no Instagram a gente tem um sininho com as notificações e no YouTube, você pode também, você ativa lá o sininho, que sempre que entrarmos no ar você será avisado e não perderá mais as nossas lives, os nossos vídeos, os nossos materiais. Quero aqui desde já também agradecer a todos vocês que têm participado ao vivo, que têm buscado se alimentar da palavra. Boa noite, Aline, seja bem-vinda. Então, que Deus abençoe a vida de vocês e você também que está assistindo aí posteriormente, que de igual modo o Senhor possa te alcançar e o Senhor possa falar profundamente ao seu coração. Hoje vamos falar de um tema aí muito importante. A Bíblia algumas vezes traz esse assunto à tona e hoje nós vamos mergulhar nele um pouco, que é justamente a respeito daquilo que sai da nossa boca, que sai dos nossos lábios. E muitas vezes a gente acha que não, mas as palavras elas têm poder. Aquilo que a gente fala, aquilo que a gente profere, muitas vezes de forma, vamos colocar assim, leviana, sem conhecimento, sem entendimento, achando que são apenas palavras colocadas ao vento, mas de alguma forma o universo ele capta tudo isso que a gente fala e as nossas palavras elas têm poder, poder sobre as nossas vidas, poder sobre a vida de outras pessoas. E quando eu falo de poder, é tanto no sentido de poder plantar algo positivo na vida das pessoas, ou seja, eu posso usar as palavras, os termos, enfim, para poder abençoar, mas eu posso também usar as palavras para maldizer, para amaldiçoar, para denegrir, enfim. Então, isso é um livre-arbítrio que todos nós temos, então a gente usa a linguagem conforme cada um queira, Não existe um filtro na nossa boca onde a gente só fala coisas boas, Não é assim que funciona. Então, pessoal, o que eu quero dizer aqui para vocês? Existe uma história, um testemunho que eu ouvi uma vez, há muito tempo atrás, e eu lembro, esse foi inclusive um relato de um pastor falando que quando a sua esposa estava grávida, ele era normal, o marido tá ali acompanhando a gestação, tá às vezes colocando o ouvido na barriga da esposa, tentando ouvir ali a criança, sentir ali alguns chutes, etc e tal. E esse pastor, ele quando chegava perto da barriga da esposa, vinha na cabeça dele a palavra peduco, Então ele chamava peduco, o peduco vai nascer. E ele ficou repetindo essa palavra durante a gestação e, para surpresa do casal, quando a criança nasceu, a criança ela nasceu com um problema no seu pé. Então ela nasceu com uma deficiência. E muito encucado com aquilo, com o que tinha acontecido, o pastor foi então atrás de saber qual que era o significado da palavra peduco, e ele descobriu que essa palavra significava algo do tipo pé torto, pé deformado, algo mais ou menos assim. E ele, no seu testemunho, ele fala que ele proferia aquela palavra sem nem mesmo saber o seu significado, porém ali houve uma materialização daquilo que ele falou, de alguma forma a criança acabou nascendo com esse problema, com essa situação. Então a gente precisa ter muito cuidado,
Quando a gente fala em termos bíblicos, né, a Bíblia fala de várias situações onde a palavra ela tem muito poder, né? A gente pode falar para um coxo levantar, a gente pode falar para um espírito sair de um corpo. A Bíblia diz que se a gente tiver fé, né, do tamanho de uma mostarda, a gente pode mover até montanhas, a gente pode dizer para um pé de planta, saia daqui. Então, para vocês entenderem o poder que a palavra nos traz a respeito, né, que a Bíblia nos traz a respeito daquilo que sai das nossas bocas. E só para concluir ainda esse pensamento, eu lembro que uma época eu lia muito aquela revista Super Interessante, que é uma revista científica, né, traz artigos diversificados sobre ciência, e um desses artigos me chamou muito a atenção, que foi um experimento feito na Europa, onde os pesquisadores eles pegaram duas plantas, dois jarros, pegaram ali uma espécie de uma planta, plantaram as sementes que eram basicamente iguais, né, colocaram a mesma terra, o mesmo clima, elas estavam no mesmo clima, ou seja, as situações elas eram muito similares. Porém, no experimento, eles fizeram algo diferente de uma em relação à outra, que foi o quê? Para uma das plantas, né, um desses vasos, né, que tinha aí algumas plantas ali, eles colocaram o quê? Música clássica, botaram músicas harmônicas, né, para que essa vibração pudesse ressoar sobre essas plantas. E na outra planta, né, o teste foi exatamente esse, né? Eles colocaram o quê? Pessoas falando palavrão, pessoas, sabe, descarregando sua raiva, né? Isso através de uma gravação de áudio. Então eles colocaram essa gravação para outra, né, a outra amostragem que ele tinha de planta. Moral da história: cientificamente, aquela planta que estava ouvindo as músicas mais tranquilas, né, numa sonoridade mais harmônica, aquelas plantas conseguiram crescer, desenvolver, dar fruto. Já aquelas outras que estavam, né, sendo atingidas por essa sonoridade negativa, né, por negativismo, palavrão, enfim, palavras de baixo calão, essa planta, por incrível que pareça, né, elas não desenvolveram. Essas plantas elas não conseguiram crescer e muito menos produzir frutos. Então a gente observa que mesmo a ciência, né, talvez eu não lembro se os cientistas acreditavam em Deus ou não, mas a própria ciência mostrando aquilo que a Bíblia já fala, né, que a língua, a palavra, ela tanto tem o poder de edificar como ela tem o poder de destruir, né? Tem o poder de trazer vida, mas também tem o poder de trazer a morte. E aí o nosso texto de hoje, ele está lá no livro de Colossenses, um texto escrito por Paulo, está lá no capítulo 4, versículo 6, onde ele diz o seguinte à igreja de Colosso: a vossa palavra seja sempre amável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então, Paulo aqui já no final, talvez, da sua jornada missionária, né, já bastante experimentado pelo Evangelho, né, por tudo aquilo que ele tenha vivido, né, no momento de mais sabedoria, de mais entendimento, né, Paulo solta essa orientação para a igreja de Colosso que serve muito bem para a minha e para a sua vida hoje. Ou seja, nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós falamos, nós precisamos cuidar com a maneira que nós respondemos, né, às pessoas, com que nós respondemos ao nosso próximo, a maneira que nós nos comunicamos com o mundo. E aqui algumas palavrinhas para a gente poder memorizar no dia de hoje. A vossa palavra seja sempre o quê? Amável, certo? A gente precisa o quê? Ter amor nas palavras. Eu preciso ter muito cuidado na hora que eu for falar com alguém. E não entenda essa palavra de forma errônea, tá? Ser amável não quer dizer ser bobinho, não quer dizer passar a mão na cabeça de todo mundo, né? Não é ficar sorrindo para todo mundo, não é isso. Mas é você ter o princípio do amor no seu coração, ainda que muitas vezes você tenha que exortar alguém, ainda que muitas vezes você tenha
que chamar a atenção, principalmente dentro de casa, você que é pai, que é mãe. Eu tenho 2 filhos, às vezes a gente tem que chamar a atenção deles, né? Quase que todo dia a gente precisa fazer isso. Mas eu preciso ser firme sim, mas firme com amor. Que ele entenda que aquela é uma atitude de amor para com ele, de cuidado, não uma atitude de punição, não de soberba, porque eu sou o pai, eu sou quem manda em casa e sou aquele que faz o que quer. Não, é porque eu estou visando o bem dele, é porque eu estou protegendo a vida dele. E os nossos filhos precisam entender isso. Com o nosso cônjuge, a mesma forma. Às vezes tem coisas que a gente precisa falar com o cônjuge e a gente precisa ter muito cuidado, precisa ter muita sabedoria, com a maneira que a gente fala, realmente com amor, que ele se sinta amado, que ele se sinta acolhido, não simplesmente sair vomitando aquilo que está, às vezes, no nosso coração, na nossa mente, no calor das emoções, porque isso pode ser complicado. Às vezes o problema não é a mensagem em si, mas é a forma com a qual eu estou transmitindo essa mensagem. Então, isso faz toda a diferença. Faz sentido para vocês, pessoal, isso que eu estou falando? Quem está online já vai digitando aí, faz sentido, não faz? Se está mais preguiçoso, só faz assim ou assim, só para a gente saber se a gente está falando aqui uma linguagem que faz sentido para vocês, né? Outra coisa que ele fala, que a palavra tem que ser o quê? Temperada com sal, né? Ou seja, a palavra ela tem que fazer sentido, certo? Não é também falar por falar. Imagina você servir uma comida sem sal, né? Sem açúcar, sem gordura, ela fica sem sabor, fica algo sem sentido, né? Poxa, para que eu vou comer isso? Então o sal aqui é no sentido que, poxa, precisa ser algo que faça sentido. Se você vai falar algo com alguém, precisa ter sal, precisa trazer sabor, né? O sal ele também serve para conservar. Então, poxa, para que é essa palavra que você está falando? Será que é falar por falar? Será que é uma fofoca que eu estou levando? Será que é simplesmente algo, que solta ao vento, mas no final das contas nem precisaria eu estar falando isso? A gente tem que ter cuidado, porque se eu falo sem esse tempero, sem esse sal, sem esse entendimento, muitas vezes essa palavra pode se tornar algo prejudicial, né? Sabe aquelas pessoas quando falam algo e na mesma hora falam, puxa vida, por que eu falei isso? Por que eu não fiquei quieto na minha? Por que eu não fiquei calado? Então, a gente precisa ter muito cuidado. O pessoal colocou, sim, Aline, sim, faz sentido, bastante, ajuste. Eu falo com amor, mas gritando e dando de dedo. É tipo Pedro, né, Justi? Pedro era meio turrão também. A Mides colocou sim, a Branco sim, com certeza, né? Então, pessoal, nós precisamos ter essa sensibilidade, né? Porque da mesma forma que nós não gostaríamos de ouvir alguém sendo ríspido conosco, então por que eu vou ser ríspido com alguém? Às vezes precisa de um tom mais firme, às vezes precisa de um tom mais forte, né? Mais presente, mas ele pode ser dito com amor, né? Quem está recebendo vai entender, poxa, essa pessoa está falando isso, mas é porque ela me ama, porque se ela não me amasse, ela não estaria falando. Muitas pessoas que às vezes só falam aquilo que a gente quer ouvir, de fato não querem o nosso bem, porque às vezes só quem fala o que a gente quer ouvir não está nos ajudando, não ajuda a gente a crescer, não ajuda a gente a ser confrontado, não ajuda a gente a corrigir as falhas. Então precisamos sim ser confrontados, mas como o apóstolo Paulo diz aqui, em amor, com sabedoria, para saber como deveis responder a cada um. Tem pessoas que têm um jeito, de receber a mensagem. Tem pessoas que são mais duronas, Pessoas são mais duronas, têm um tom de voz mais alto. Às vezes a gente precisa aplicar aquela técnica do rapport, Eu preciso às vezes me colocar mais ou menos ali no nível de linguagem dela, com amor, para que ela entenda. Tem pessoas que às vezes é mais calminha, mais tranquilo, então a gente tem que sempre procurar modular e moderar a maneira com quem nós estamos falando. Por exemplo, eu sendo homem, se eu vou falar com a minha esposa, que é mulher,
eu preciso ter um cuidado, porque a mulher geralmente ela é mais sensível, né, àquilo que o homem fala. Então eu preciso ter um cuidado maior, né, temperar bem as minhas palavras para que eu não acabe ferindo o seu coração. Já se eu falo com outro homem, por exemplo, a gente tem lá o grupo de homens na igreja às quintas-feiras, a linguagem já é diferente, né? Porque o homem ele tem outro tipo de recepção, né? Ele tem outro tipo de comportamento, então eu sei que eu preciso usar uma linguagem com ele diferente, mas ainda assim também com amor, né? Que ele entendendo que aquilo que está sendo colocado, né, é para o bem dele. O que mais o pessoal está colocando aqui? Vamos lá, Maria colocou, aquilo que não confrontamos não é mudado. Exatamente, Maria. Né? Se não houvesse confronto, a pessoa acha que muitas vezes ela está fazendo tudo certo. Né? E às vezes ela está até cheia de boas intenções, não é verdade? Você vê que a pessoa está bem intencionada. Ela está fazendo do fundo do coração algo que ela acha que é bom, mas às vezes ela precisa, né, de uma correção, ela precisa de uma palavra, ela precisa de um ensino. E o confronto ele é inevitável. O que mais que o pessoal colocou aqui? Ó? A Ju diz que é mais esquentada, né? Não é calminha. Mas amém. O importante é o quê? A gente se conhecer, a gente se entender, né? A gente buscar crescer em primeiro lugar. Nós precisamos desenvolver o nosso domínio próprio, o nosso autoconhecimento. Né? Nós precisamos dominar isso aqui, ó. Esse membro que fica entre os nossos dentes, né? Nossa língua, que é algo que pode destruir a vida de uma pessoa, mas também é algo que pode edificar, pode construir, pode trazer vida e fazer coisas fantásticas simplesmente, né, com aquilo que a gente fala, profetizando e proferindo coisas boas. Amém? Bom, vou pedir então para depois vocês coloquem aí também nos comentários, né, o que você de repente precisa melhorar na sua vida, o que você precisa mudar, ou qual foi a parte aqui que falou mais ao seu coração, né, o que Deus tem ministrado ao seu coração. Então depois vai colocando aí, que isso nos ajuda a entender melhor, né, um pouco vocês, e também a gente se ajudando. Né, a gente ouve um testemunho aqui, ouve um outro testemunho ali, e a gente pode assim darmos as mãos uns aos outros, né, e nos ajudarmos nesse processo. Afinal de contas, ninguém nasceu pronto, né, a gente está aqui para aprender, para crescer, e nada melhor do que essa comunhão, essa koinonia, para que a gente se desenvolva juntos. Amém? Bom, quero então aqui desde já agradecer a presença de vocês, né, por ter participado conosco. Muito obrigado, né, pela sua companhia. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe, né, o seu lar, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu entendimento, o seu raciocínio, que Deus te ajude nesse domínio próprio. Né? Se você está buscando aí, viu, Jussi, esse domínio próprio, continue. A gente sabe que não é fácil realizar mudanças, mas é possível a partir do momento que a gente, né, se esforça, que a gente se coloca realmente numa posição de mudar. É uma vitória a cada dia, muda um pouquinho aqui, evolui um pouquinho ali, e aí a gente vai se construindo. Então que Deus te abençoe nesse processo, que Deus te dê muita força, né? Que Deus guarde o seu coração diante das adversidades, diante dos desafios, mas que vocês estejam sempre firmes em direção ao alvo, seguindo junto com Cristo, né? Até a coroação, até o momento em que estaremos juntos, face a face com Ele. Um beijo no coração de vocês e a gente se vê nos nossos próximos vídeos. Fiquem com Deus.